Amém. Glória a Deus, que a paz de Jesus reine no nosso coração, pela palavra sejamos fortalecidos. Salmo 62, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão o homem, todos vocês para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo. Ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles junto são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Mais um salmo de Davi, que nos chama a atenção para tantas verdades preciosas, mas queremos destacar a importância de manter a alma silenciosa. Manter a alma silenciosa. A nossa alma fala, a nossa alma se agita, a nossa alma se sobrecarrega, se preocupa, se distrai. A nossa alma tira os olhos do Senhor. Mas a Bíblia diz que há um descanso em Deus, e só em Deus nós podemos ter uma alma aquietada, uma alma que encontra descanso somente em Deus. As sobrecargas, as preocupações, sejam elas justificáveis ou não, elas só fazem mal para a nossa alma. Elas nos distraem, elas roubam a percepção da presença de Deus, a percepção da direção de Deus. Muitas coisas podem estar sobrecarregando a sua alma, muitas coisas podem estar subtraindo da sua alma a capacidade de enxergar a vida com mais leveza, com mais fé, com mais esperança. Mas os salmos nos ensinam tanto sobre cuidar da alma, e Davi, nesse salmo, ele nos mostra como manter a alma em paz. Pelo menos 3 verdades que eu quero destacar. Primeiro, nós mantemos a nossa alma em paz quando a gente coloca somente em Deus a nossa esperança. A nossa esperança precisa estar plenamente, absolutamente em Deus. O versículo 1 diz isso, o versículo 5, o versículo 7, o versículo 8. Vamos dar uma olhada. O versículo 1 ele diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Quando nós conseguimos colocar diante de Deus, ou em Deus, toda a nossa esperança, irmãos, a nossa alma encontra um lugar de descanso. Ela se aquieta, ela se rende, ela encontra paz. Não basta falar que crê em Deus, cantar para Deus, não basta ter respostas certas na sua mente, no intelecto. A nossa alma precisa entrar num lugar em Deus, quando ela coloca Ele, ou nele, toda a sua esperança. Sabe, às vezes as nossas esperanças nos homens e nas circunstâncias se frustram, e Deus permite isso para que toda a nossa esperança esteja nele, e não em nós, ou nos outros, ou no dinheiro, ou na situação política e econômica do país, nem na nossa família. Deus quer que a nossa esperança esteja nele. Ele quer que nós
entendamos e reconheçamos que Ele é a nossa fonte, Ele é o manancial, Ele é o nosso sustento. Amado, se eu e você não estamos descansando, é porque não estamos colocando somente nele a nossa esperança. Davi diz no versículo 1, que a alma dele estava silenciosa, porque de Deus vem a salvação. O versículo 5, ele diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Nossa esperança não está em novos políticos, em novas políticas públicas, em pessoas que aparecem como solucionadoras de problemas, ainda que Deus possa usar muitas pessoas e coisas, e até mudanças políticas podem realmente trazer alguns tipos de benefícios, mas a nossa alma só descansa se nós colocamos em Deus toda a nossa esperança. Versículo 7, ele diz: de Deus depende, olha só, dependem a minha salvação e a minha glória, Ele é a rocha e o meu refúgio. Versículo 8, confie nele em todo o tempo. Lá em Jeremias o Senhor diz: o meu povo cometeu 2 males contra mim, a mim me deixaram o manancial de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Se a nossa alma não está encontrando esse lugar de descanso, silenciada pela presença de Deus, pela soberania de Deus, é porque nós estamos cavando cisternas, confiando em nós mesmos, ou esperando que as pessoas e o mundo mude para a gente ter paz. A paz está em Jesus. Jesus falou: eu vos dou a minha paz, e não dou como o mundo dá, a minha paz eu vos dou. Jesus falou: tende paz em Deus. Jesus, um dos nomes dele, ele é o príncipe da paz. Na presença dele há paz. Segundo lugar, para manter a nossa alma em paz, nós precisamos aprender com o salmista. Em vários salmos ele coloca isso: aprender a derramar o nosso coração diante de Deus. Versículo 8, ele fala de Deus, confie nele em todo o tempo. Versículo 8 fala: derrame diante dele o seu coração. Não basta falar com Deus. Às vezes você ora muito, mas derrama pouco o coração. Derramar o coração no altar de Deus é diferente de apenas uma oração. Ainda que as orações sejam ouvidas pelo Senhor, Deus, Ele não ouve apenas orações, Deus ouve corações. Deus, Ele quer que a gente seja sincero com Ele. A oração que Deus espera é a oração sincera, é quando nós colocamos para fora o que está realmente dentro do nosso coração. Por isso Jesus falou que nós devemos amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a nossa força. Amado, o coração precisa ser derramado no altar de Deus. Às vezes temos vergonha de falar para Deus o que estamos sentindo, como se Deus não soubesse. Achamos que vamos decepcionar Deus se olharmos e falar: Senhor, eu estou com raiva do Senhor. Que pecado! Não, pecado é você alimentar esse sentimento, e às vezes mentir na sua oração, dizendo: Deus, eu te amo tanto, mas você não obedece, você não se arrepende, você não confessa. A oração que Deus espera de nós é a oração que derrama o coração. Aquela palavra de 1 Samuel capítulo 1, dizendo sobre Ana, uma mulher amargurada, ferida pelas circunstâncias, pela esterilidade, pela crítica ou inveja da outra esposa do seu marido. A Bíblia diz que ela derramou a alma diante de Deus, e ela levantou dali, o semblante dela não era mais o mesmo. Ela deixou no altar o que estava dentro dela. Mas nós vamos ao altar todos os dias e fazemos orações religiosamente corretas, e a alma continua presa, oprimida, e pior, vamos piorando. Porque quando a gente tenta manter uma aparência, o esforço para manter uma aparência vai gerando até mesmo problemas mentais. Seja sincero com Deus.
E tenha pessoas que você abre o coração e Deus vai nos dar uma alma silenciosa, em paz. Ela não vai ficar agitada o tempo todo, uma mente sobrecarregada, que tem hoje se transformado num tipo de distúrbio chamado de síndrome do pensamento acelerado. Pessoas que estão com a alma totalmente descontrolada, elas não conseguem ouvir as pessoas, elas não conseguem se ouvir. Derrame a sua alma no altar, ainda que as pessoas estranhem. O sacerdote estranhou, Eli achou que aquela mulher estava embriagada, mas ela estava sendo sincera e derramando a alma no altar, e Deus ouviu aquele clamor, e mesmo sem ver nada acontecendo, ela não viu, ela não sentiu, mas ela saiu dali, o semblante já era outro, porque quem derrama a alma no altar, levanta com um semblante novo. Lágrimas no altar regam a nossa alma. Terceiro e último lugar, nós mantemos a alma silenciosa quando a gente confia que o poder e a graça, todo o poder e toda a graça pertencem ao Senhor. Versículo 11, Davi diz: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. Davi coloca nesse salmo uma sensação de perseguição, de pessoas que torciam para ele cair, as pessoas que olhavam para ele e diziam: ele é como um muro, ele não vai ficar de pé. Até ele diz que pessoas que bendizem com os lábios, mas com o coração, elas estão no fundo, esperando o nosso tropeço. Há pessoas que olham para nós e ficam esperando o pior da gente, e às vezes nós somos assim também com os outros. Mas Davi diz: uma coisa eu sei, minha alma espera silenciosa, porque todo o poder está nas mãos do Senhor. O poder para me livrar, o poder para me fortalecer, e a graça está nas mãos dele. Ou seja, as minhas fraquezas não me impedem de vencer, de superar, de ser usado pela graça de Deus. A graça de Deus é suficiente. Todo o poder está nas mãos dele, ele é a fonte. Nós podemos ser usados por Deus como uma ferramenta, Deus usa pessoas como canais na mão dele, mas ele é a fonte, ele é o manancial inesgotável. O quanto você já tem experimentado do Senhor, amado, é incomparável com aquilo que Deus ainda há de revelar sobre a sua vida. Ele é manancial inesgotável. A nossa alma espera silenciosa quando nós nos lembramos disso. É fácil falar ou cantar, todo o poder pertence ao Senhor, mas Davi está aqui afirmando: eu ouvi uma vez, 2 vezes eu ouvi isso. Ele está dizendo: eu sei que o poder pertence a Deus. Essa convicção faz a minha alma entrar num lugar de silêncio. Ou seja, as outras vozes não vão te abater, as outras vozes, a voz da sua própria ferida, as vozes dos homens não vão mais te limitar, não vão mais te impedir de ser o que Deus quer que você seja, porque Ele tem todo o poder e toda a graça. A alma vai se silenciar diante da voz do Pai, da voz do Espírito Santo. A voz de Deus silencia a alma para as outras vozes, a voz do mundo, a voz da acusação do inimigo, a voz das circunstâncias. Há muitas vozes, mas a voz de Deus aquieta a alma. Todo poder e toda graça pertence ao Senhor. O texto mostra isso dizendo: não confie na opressão, versículo 10, não ponha falsas esperanças na rapina, e se as suas riquezas aumentarem, não coloca nelas o seu coração. Às vezes você está aflito porque está faltando dinheiro. Isso significa que você está confiando no dinheiro. Às vezes você está aflito porque está faltando amigos. Isso significa que você está colocando a sua esperança nas pessoas. O texto está dizendo: não coloque o teu coração em nada mais.
Não confie em nada mais senão no poder de Deus. Deus pode usar pessoas, Deus traz recursos para momentos que precisamos, mas o poder está nas mãos dele, o domínio está nas mãos dele. Jesus declarou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder pertence ao nosso Deus. Por isso, descansemos a nossa alma nessa manhã. Aquietemos a alma. Silencie as vozes, que não seja a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a voz que ecoa no Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia Menor. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado porque pela manhã nós já podemos meditar na Tua Palavra e ser por ela lembrados, encorajados, regados. E eu oro para que a palavra dessa manhã aquiete a nossa alma. Que nós possamos ouvir com clareza a voz que é mais poderosa do que qualquer outra comparação que podemos fazer em toda a criação, em todo o universo. A voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor dá ordem aos anjos, a voz do Senhor faz tremer a terra, a voz do Senhor aquieta a alma. Nesta manhã eu oro para que sejamos fortalecidos na força da Tua voz, da Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a derramar o coração diante de Ti, da Tua presença, do Teu altar. Ajuda-nos a confiar no Teu poder e ajuda-nos, Senhor, a colocar somente em Ti toda a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.